O sistema, vulgo Centrão, percebeu a fragilidade do STF e tá correndo para dar o bote, vulgo golpe. Eles estão planejando uma redução no poder do STF e, obviamente, se alguém perde poder, alguém vai ganhar. E, obviamente, que vai ser o próprio Centrão, o próprio sistema. E vou falar mais, que o poder do Centrão e do sistema pode exponencializar se eles conseguirem executar com perfeição o plano deles. Qual que é o plano? Basicamente, eles querem dar o golpe no STF, jogar o Brasil para mais próximo da democracia para conseguir dar um aceno para o Trump e se aliar ao Trump e começar a ter influência e conexão com o governo americano. Que hoje, essa conexão e essa influência é um monopólio do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Nem o bolsonarismo a gente pode falar que tem essa influência, porque está acontecendo grandes rusgas, está acontecendo, pelo que parece, na mídia, um grande racha na direita. Tem algumas coisas que passam na mídia e dá pra perceber claramente que é jogo, que é somebody love ali de narrativa midiática e faz total sentido a direita utilizar isso como a esquerda utiliza. Mas essa rusga, esse conflito, sendo sincero, não me parece ser narrativa, me parece ser real, porque o efeito e o impacto disso me parece muito mais negativo do que positivo. Ou seja, hoje o poder dos Estados Unidos, o poder da conexão com o governo americano está concentrado nesses dois indivíduos. E o Centrão está querendo correr por fora, dando esse golpe no STF, entregando a cabeça do indivíduo para o Trump e dessa forma falando assim, eu sou o seu aliado, pode contar comigo. E obviamente que eles olharam, estão olhando o que está acontecendo na Argentina. A Argentina estava ali no momento não tão legal e o Trump pegou e falou, você não está legal? Não, mas você tem que estar legal porque você é minha vitrine da América Latina. Quanto você precisa? 20 dólares? 20 bilhas de dólares? 20 bilhões de dólares? Tudo bem, eu tenho, pá. Foi lá e financiou o governo argentino em 20 bilhões de dólares, fez a moeda se valorizar, fez a economia dar uma estabilizada e isso vai começar a refletir em inflação, vai começar a refletir em aprovação daqui a pouco, em pouco tempo para o Milei. Ele vai se reeleger, ele vai conseguir dominar mais a Argentina e obviamente que o Centrão quer uma ajudinha de alguns bilhões de dólares caso necessário e isso pode vir exatamente no melhor momento para eles. Onde? Qual momento, Floriano? Exatamente nas eleições de 2026. Ou seja, eles são estrategistas e por isso que hoje quem direciona boa parte do país é muito mais o Centrão. Mas eles estavam reparando também que o STF estava influenciando muito. Então eles também têm um interesse pessoal. Aqui eu abri para vocês toda a estratégia, vou mostrar como que está sendo executado isso e temos que lembrar que isso está sendo executado na surdina, tem pouquíssimas matérias falando, eles estão indo extremamente devagar. Mas eu vou mostrar para vocês e você vai conseguir tirar sua própria conclusão. Vamos começar com o pé direito esse vídeo então, curte o vídeo, se inscreva no canal. Esse aqui é um canal novo, eu estou utilizando ele porque o meu outro canal está sendo realmente muito pressionado e não está tendo distribuição, ou seja, eu acho que o YouTube deu um shadow ban, deu alguma coisa ali, então eu vou testar, começar a utilizar esse canal, os vídeos vão ser o mesmo conteúdo, vai ser tudo igual, então eu te convido a ficar inscrito nos dois canais. Então esse aqui, provavelmente você não está inscrito, curte, coloca se inscrever, curta o vídeo, e por favor, no final me dê um feedback do que você achou desse vídeo. Melhorei a câmera, a última câmera que eu estava utilizando não estava tão boa, melhorei a câmera, comenta também. E vamos começar com o pé direito, meus amigos. Não esquece de se inscrever, canal novo, tá bom? E também envia para os amigos, compartilha, me ajude a crescer novamente. Porque o outro canal estava com 160 mil inscritos, esse aqui tá apenas com 1000, então me ajudem aí. Vamos começar com esse vídeo aqui, só para deixar bem claro, é muito perceptível quando começar o vídeo, mas isso aqui é um vídeo feito de IA, tá bom? Inteligência artificial não é um vídeo real, mas eu acho ele extremamente educativo. Presta atenção, vou soltar. Eu sou Oruan, fui condenado por associação ao tráfico e ao Comando Vermelho. Fiquei apenas 69 dias preso e já tô solto. Eu sou Lula, fui condenado no maior esquema de corrupção e lavagem de dinheiro do mundo e hoje estou solto e virei presidente do Brasil. Eu sou a Suzanne von Richthofen. Matei meus pais enquanto eles dormiam e hoje estou cumprindo minha pena em regime aberto com total liberdade de andar pelas ruas. Eu sou Alexandre Nardoni. Fui condenado por jogar minha filha, Isabela Nardoni, da janela e hoje já estou livre. Oi, eu sou a Débora. Fui condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. E até hoje, continuo presa em regime fechado.
Será que a justiça no Brasil julga todos da mesma forma? Ou depende de quem está no banco dos réus? E aí? Reflita sobre isso. Gostaria da tua resposta. E aí, a justiça brasileira julga igualmente ou não? E por favor, comente a sua opinião, porque tem robôs na internet que fazem pesquisa de opinião e eles coletam essas opiniões em comentários de vídeos como esse. Então, pega e exprima a sua opinião, porque normalmente o esquerdista, o cara mais extremado, é o cara que mais reage a vídeo, é o cara que critica, é o cara que xinga. A gente não pode deixar esse cidadão vencer, entendeu? Então você tem que colocar a tua opinião. E aí, a justiça brasileira é justa ou não? Mas em compensação, meus amigos, tem um fenômeno acontecendo no Brasil que é um fenômeno extremamente interessante, na minha opinião. Qual que é esse fenômeno? Simplesmente a Polícia Federal está trabalhando como nunca trabalhou. Presta atenção nesse vídeo aqui. Basicamente, a polícia está desmontando um call center do crime com mais de 60 pessoas, ou seja, tinha o objetivo de dar golpes em terceiros. Era realmente uma organização, era um projeto. O objetivo dele era 100% esse. E agora ele está desmantelado graças à polícia. Agora a gente precisa saber, era um call center, será que também atendia a questão do INSS ou tem alguma coisa a ver com políticos? Agora a gente tem que esperar, porque todos esses negócios que vai acontecendo agora, todas as operações, parece que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Em pouco tempo surge um deputado, surge um vereador, surge um indivíduo aí que traz pra gente esperança que isso aqui pode estar sendo coordenado, incentivado pelo Trump e, obviamente, meus amigos, que isso vai pesar muito nas eleições de 26 e, principalmente, escutem o que eu vou te falar agora, escutem bem, isso aqui tudo deve se ampliar na centésima vez, na milésima potência, na milésima potência em 26. Porque olha só, TCU entrega relatório ao Congresso em que confirma falhas nos Mais Médicos. Tem alguma coisa que alguém falou de Mais Médicos antes do Trump aqui no Brasil? Ninguém lembrava disso. Ou seja, o TCU está se alinhando, está acenando para o Trump. E isso vai acontecer cada vez mais. Por quê, Floriano? Porque simplesmente, olha o que aconteceu com o resto da galera. Os assessores do Moraes simplesmente foram abandonados. Como assim, Floriano? Abandonados? Então, você acha que o Moraes está tentando recuperar a Magnífica? Será que o tema da reunião do Lula com o Trump vai ser resgate a mulher do Moraes, o Moraes e os auxiliares dele? Claro que não, vai ser resgate o Moraes e a mulher, os auxiliares que se lasquem. E se eles não perceberam isso, eles vão perceber em breve. É simples. E aí vai perdendo cada vez mais apoio e essas instituições brasileiras vão começar a acenar cada vez mais para o governo americano para tentar se alinhar com eles, porque entende que o governo é dedo no olho, né, meus amigos? É dedo no olho. Presta atenção nessas colocações, não vou mostrar esse vídeo todo, que é um vídeo longo, mas essa aqui foi a minha maior decepção até agora no INSS, tá? Na CPI do INSS. Presta atenção nisso aqui. Responder a pergunta, deixa o tempo para mim, porque o senhor não respondeu, isso não é resposta. Isso não é resposta. Esse aqui é Nelson Williams. Isso não é resposta, esse aqui não. Está muito claro que o senhor não quer falar a verdade aqui. O senhor se contradiz o tempo todo e é por isso que não se comprometeu com o que todos os demais depoentes se comprometeram aqui, que foi com o princípio da boa-fé e dizer que vai falar a verdade. Agora, sabe quando o senhor parou de responder ao seu relator? O senhor reconhece esse cidadão de camisa, único aqui sem paletó nessa foto? Seu senhor José Dirceu, talvez para lhe avivar a memória. E eu queria entender por que no momento em que o senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, mencionou o nome do José Dirceu, foi exatamente nesse momento em que ele perguntou se o senhor José Dirceu teve participação de alguma forma nos contratos milionários que o fizeram rico e famoso na década de 2010, lá pelo ano de, se não me engano, 2015. Quando o relator perguntou sobre uma eventual influência de José Dirceu, o senhor mudou. O senhor que estava nervoso, o senhor disse, mas razoavelmente bem à vontade, apesar de nervoso, passou até uma expressão corporal de quem está na defensiva, cruzando seus braços e dizendo que passaria a não responder mais as perguntas. O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? Com todo o respeito a todos, e sabendo
estão no direito de perguntar. É óbvio, não é o meu vocês. dever de perguntar, não é direito. E o seu direito é de ficar calado, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Vou responder. Fique à vontade. De novo, eu não tenho nada, absolutamente José Dirceu, nada. José Dirceu, PT, qual é a sua relação? Vou lhe repetir, eu não tenho Ou seja, ele ficou isso o tempo inteiro. E agora o Van Hatten começa a trazer uma relação dele com José Dirceu. Meus amigos, a riqueza do Brasil, dos brasileiros ricos, muitas vezes, pelo que parece, não é tão honesta, né? Infelizmente, a gente vai perder esse exemplo pelo que parece. E a sua opinião? O Nelson Ilhas é um cara que está sendo injustiçado ou ele tem algum rabo preso? Gostaria muito de saber qual a sua opinião. E agora vem aqui, ó, os novos donos do Brasil. Os irmãos Batistas também querem controlar a empresa de energia de Roraima. Cara, esses caras estão dando grandes passos no governo PT. E é engraçado isso, porque parece meio óbvio que isso aqui que poderá, não posso fazer afirmativa, né? Que poderia especular que talvez eles possam ter algum benefício do governo, já que eles passaram pela Lava Jato. Mas mesmo assim, nada acontece, eles continuam ganhando licitações, comprando várias coisas do governo, de várias estatais. Ou seja, meus amigos, amigos do rei, sempre crescem mais. E agora vem outro ponto na CPMI aí, ó. Empresário investigado por fraudes do INSS tenta transferir 50 milhões para criptomoedas. Tá cortando aqui, deixa eu até ver se o outro aparece melhor. Aqui apareceu melhor, deixa eu converter, ó. 59 milhões, meus amigos, ele queria fazer de Somebody Love aí, mas basicamente não conseguiu. Esse aqui é o Maurício Camisotti. Meus amigos, tá complicado ser brasileiro e sabe qual que é o mais incrível? Só tem o careca do INSS preso. Eu acho que esse indivíduo não está preso, tá? Ele não está preso, ele poderá fugir a qualquer momento. O careca tava pensando em fugir já, só que pegaram ele no pulo, né? Pegaram ele no pulo. E agora, a maior vergonha de todas, eu acho que esse vídeo aqui, ó, da CPMI do INSS, ó. Elisiane Gama comemora eufórica derrota do requerimento da CPMI do INSS que buscava convocar o ex-funcionário do careca do INSS. Por que essa mulher comemorou? Determino a secretaria da mesa que publique o resultado do painel. A mulher comemorou. Essa mulher tinha que ser investigada. Se ela tá comemorando, ela deve ter algum motivo pra comemorar, pô. Mas por quê? Será que ia citar o nome dela, o nome do partido dela? Eu acho que seria interessante investigar mais a fundo esse negócio aí, hein? Minha humilde sugestão pra CPMI. E aqui vem mais gente, ó. Filho de ex-diretor do INSS movimentou 23 milhões em 2 anos e meio. O advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, movimentou 23 milhões. De fevereiro de 23 a julho de 2025, mostraram relatórios obtidos pela coluna. Ou seja, meus amigos, tem muita gente envolvida. Nem falei do Sarney, né? Que a gente sabe que o Sarney também está envolvido. Mas aí tem coisas que dão esperança. Isso aqui é uma coisa que dá esperança, ó. A retomada do inquérito que investiga Rui Costa em escândalo milionário na pandemia é reaberta. Ou seja, meus amigos, desde que assumiu a chefia da Casa Civil, o governo Lula, Rui Costa é alvo de muitas intrigas. Nenhuma delas, porém, incomoda e preocupa mais o ministro do que as recorrentes insinuações sobre seu envolvimento no esquema de corrupção que desviou 48 milhões de reais dos cofres públicos durante a pandemia de 2020. Esse cara tinha que ser acusado, se isso for comprovado, como exatamente, mas ele não vai ser acusado. Só quem é acusado disso é quem direita. Não é sobre quantos você liquida, mas é de qual espectro de política você é. Essa é a grande realidade. Dito isso, ainda temos esse caso aqui bizarro. Polícia Federal e Polícia Civil divergem sobre possível ligação do PCC com bebidas adulteradas em São Paulo. Que eu vou dar meu humilde pitaco aqui. Quem que importa, na realidade, metanol no Brasil? Quem que é? O grande importador.
é o PCC. Se ele importa metanol e está encontrando metanol nas bebidas, só tem uma opção. Ele tem algum tipo de envolvimento. Ele pode estar vendendo para quem está adulterando. Pode ser adulterando direto. Mas ele está distribuindo metanol. O Brasil parou de produzir metanol. Eu não lembro em qual ano, mas eu vi uma matéria falando que o Brasil parou de produzir metanol. O Brasil não produz. Deve produzir. Se produzir é uma coisa muito ínfima, muito pequena. Não nessa ordem de grandeza. Tanto que eles importavam metanol. Ou seja, é óbvio que tem alguma influência do PCC. Por que que tem gente discordando? Não sei, não sei. Ah, não tem outro indivíduo importando? Até agora, segundo as investigações que passaram ali em São Paulo e as matérias que eu li, todas as importações relevantes do Brasil foram feitas pelo PCC, tanto que agora eles estão indo atrás de todo mundo que importa. Em resumo, é isso que está acontecendo nesse exato momento. Todo mundo está indo atrás dessas empresas e das empresas estão tentando achar os donos. Tem alguns indivíduos, algumas empresas que não estão conseguindo achar os donos, porque tem aquelas estruturas de holding. Seguindo, olha só, casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 127 no Brasil. Presta atenção na data, dia 4/10, 9h45 da manhã, beleza? Intoxicação por metanol. Número de casos suspeitos sobe para 181. Isso aqui me lembra muito pandemia, tá? 127, 181. Quanto tempo? 10 horas. Isso aqui foi publicado 19 horas e 11 minutos. Ou seja, meus amigos, é realmente muito, mas muito pesado o que está acontecendo e a grande realidade é que ninguém sabe muito como parar, o que ia acontecer. Isso aqui vai dar um baque gigantesco no consumo de bebidas destiladas no Brasil, vai prejudicar a movimentação da noite, de bares e tudo mais, baladas. É esse o custo que se tem de estar num narco-estado. Metanol em bebidas, Prefeitura de São Paulo confirma segunda morte por intoxicação. Isso aqui não pode ser normalizado, Enquanto isso, não temos grandes atitudes, sendo sincero. Não tem grandes coisas acontecendo, grandes soluções sendo tomadas. Tá investigando, prendeu gente pra caramba, mas pelo que parece, sendo sincero, eles encontraram vários adulteradores. Parece que no Brasil, 30%. Não sei se esse número está certo, porque a pesquisa que eu li, esse 30% inclui também importação por fora, sem ser pagando imposto. Mas basicamente encontraram vários adulteradores. Mas pouquíssimos com metanol. Ou seja, eles adulteravam, compravam uma vodka barata e colocavam na garrafa da cara. Esse é o padrão que acontece. Esse do metanol, e aí que vem a questão do crime organizado. Por que acontece falsificação em bebida? Todo mundo sabe que acontece. Mas o ponto é, o metanol é estranho. Aí que vem a associação crime organizado, entendeu? Enquanto isso, internacionalmente, olha o que acontece, ó. Apple removeu o aplicativo que permitiam que os usuários rastreassem e relatassem avistamentos de agentes da IC. IC é basicamente os agentes de imigração que tá pegando a galera na rua, que é imigrante, conferindo se é ilegal e se é ilegal, manda para fora. E basicamente a Apple foi lá e tirou esses aplicativos. No passado, uns 5, 10 anos atrás, a Apple brigava pelo direito de ter esse aplicativo. Mas faz ao menos uns 5 anos, 3, talvez 5 a 4 anos assim, que a Apple mudou, tá? Por causa das relações que ele estava tendo na China, eles aprenderam a brincar com a política e aí eles começaram a também ter lobistas na equipe, ter articuladores políticos, pensadores estratégicos de política, e aqui você consegue perceber que eles estão querendo a qualquer custo estar alinhado com o Trump, que na minha opinião é uma boa ideia, porque o Trump tem sido muito bom para os seus amigos. Trump já acumulou 83 milhões em indenização em processos vencidos desde que assumiu a Casa Branca. Isso aqui, na minha opinião, tá errado, tá? Floriano, ele não foi injustiçado, não importa que ele foi injustiçado, porque quem injustiçou ele não foram as empresas, foi o governo americano. O governo americano que mandou uma cartinha para a Apple, vamos dar um exemplo, para o YouTube, mandou a cartinha para o YouTube e falou, derrube o canal do Trump. E aí, a culpa é do YouTube que ele derrubou. Eles receberam uma carta da nação, do governo americano para derrubar. O que o Trump queria que eles fizessem? Ou seja, isso aqui as empresas estão deixando o Trump ganhar, eles não querem brigar com o Trump. E isso para uma democracia não é uma coisa legal. Vamos seguir agora. O DERIT começou a se pronunciar sobre a questão de qualificar o PCC como grupo terrorista. Ele tem uma fala aqui que é muito interessante. Em um contato com a coluna Paulo Capelli, DERIT afirmou que o projeto vai
encarecer o custo do crime no Brasil. Esse projeto é importantíssimo porque encara a realidade. O crime organizado há muito tempo atua com práticas terroristas e precisa ser tratado como tal. No meu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, apresentei um projeto de lei para que os ataques ultraviolentos fossem classificados como terrorismo, porque só assim a pena será à altura. E nesse caso a lógica é a mesma, prosseguiu o secretário de Segurança do governo Tarcísio. Agradeço ao Nicolas por ceder a relatoria e assim poder levar a nossa experiência para algo tão importante e que deve ser tratado com muita relevância. Não é apenas um projeto que irá resolver toda a segurança pública do país, mas compõe em mais de uma solução que precisamos. Ou seja, meus amigos, esse projeto vai passar e no momento que qualificar como grupo terrorista, meus amigos, assim que qualificar, você abriu a porta do Brasil para ações das polícias dos Estados Unidos. Aí fica interessante, né, meus queridos? GAECO explode, bomba atômica em Salvador e atinge nome da alta sociedade baiana. Basicamente uma operação que aconteceu na Bahia pegou a alta sociedade. Cada vez a gente está tendo operações que estão caçando as cabeças. Isso no Brasil nunca foi normal. Ou seja, isso aqui é histórico, meus queridos. Em paralelo, a Rueda pediu pagamentos de 600 mil para jato que PF apura ser dele. No fim de 2022, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, demandou 3 pagamentos de 200 mil cada para custear voos em um jatinho Cessna. A aeronave, avaliada em 23 milhões, é uma das 4 que a Polícia Federal investiga se seriam de Arrueda, embora estejam registradas em nome de terceiros. A aeronave em questão é um jato Cessna X, sem matrícula. A coluna teve acesso a recibos de comprovante de transferência eletrônica, TED, dos pagamentos. Trata-se da primeira ligação documental de Rueda e o avião. Os 3 repasses foram feitos em agosto, setembro e outubro de 2022, durante as eleições gerais daquele ano. Os valores foram pagos pelo Estelor Seguros. Empresa do deputado Luciano Bivar, União Brasil. Ou seja, é um dinheiro de um deputado indo para outro, é uma confusão desgraçada. Segundo o Rueda, ele falou que isso aqui quem tá vazando é o governo PT. Se for, tem que continuar vazando, porque pelo que parece, onde tem fumaça tem fogo. E aí parece que tá tendo muito fogo, né, meus amigos? 4 jatinhos, tem um áudio falando que ele tinha 5 até o ano passado e ele queria chegar a 10, estava comprando o 6º. É bem interessante isso. Mas, obviamente, que ele é do Centrão, ele é do sistema, ele vai conseguir abafar. Infelizmente. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações do Elon Musk e nas falas da repórter. Isso aqui é lamentável, tá? Do you see SpaceX moving into weaponized drones? Ela perguntou se ele vê a SpaceX entrando no setor de armas. You certainly ask interesting questions that are impossible to answer. I don't currently anticipate SpaceX getting into the weapons business. Aí ele fala que ela faz boas perguntas, você vai entender essa ironia que ele faz, e ele fala que ele não pode responder, mas ele não prevê SpaceX entrando em negócio de armas. That's not an aspiration. We're frequently asked to do weapons programs, but we have thus far declined. Now I'm in this absurd situation where I was born in South Africa but cannot get a license to operate. Aí ele comenta que ele já recebeu várias propostas para a Starlink entrar no setor de armas, ele não quis, e agora ele pega e fala que ele está tendo um sério problema na África do Sul, porque ele nasceu na África do Sul, mas ele não pode operar Starlink na África do Sul. Starlink because I'm not black. Porque eu não sou negro. Aí agora vem a resposta da entrevistadora, ou seja, ele nasceu lá, ele não pode operar porque ele não é negro. E aí vem a jornalista tentando passar pano. Looks like that's about to change. I just asked you a question. Please answer. Does that seem right to you? Well, those rules.
Ó, ele pegou e fez uma pergunta, isso parece certo pra você, citando a questão da África do Sul. Porque a jornalista queria colocar ele contra a parede. Pô, o homem mais inteligente do mundo, o homem mais rico do mundo. Mais inteligente do mundo, não sei, mas ele é bem inteligente. Quis colocar o cara contra a parede, aí ele pegou e fez uma pergunta, isso parece certo? Essas regras foram projetadas para... Essas regras foram criadas para instaurar uma era de maior igualdade econômica na África do Sul. E parece que o governo encontrou uma maneira de contornar essas regras. Aí ele refaz. Eu te fiz uma pergunta, que foi a pergunta. Você acha isso certo? This is your interview. Everyone wants to hear from you. Ask your question. Yes or no? I mean, I feel you're somewhat trapped. Quero dizer que sinto você está tanto preso no seu diálogo, ou seja, ele quis falar que a jornalista estava presa na ideologia. É a mesma coisa que acontece no Brasil. É a mesma coisa no Brasil. Cara, qual que é a lógica? Porque ele é branco, ele não pode operacionalizar um serviço que vai fazer bem à população da África do Sul. Consegue compreender isso? E a jornalista ainda tem a cara de pau de tentar defender. Isso é bizarro, isso é completamente bizarro, tá? Na minha humilde concepção. Agora vamos pro contragolpe do sistema centrão contra o STF para chupiar o poder deles. Presta atenção, essa aqui é a primeira parte, tá? Primeira parte, presta atenção. Essa decisão do Congresso de abordar esse tema é uma vingança por conta das determinações e das discussões entre STF, Câmara e Senado, ou é de fato para reduzir as decisões monocráticas e para que as decisões sejam tomadas no pleno, né, pelos demais ministros, assim como prevê a Constituição? Projeto um pouco mais amplo do que apenas as decisões monocráticas. É um projeto que prevê a roteirização dos ritos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que são objeto, inclusive, de apreciação da nossa Suprema Corte. E o que nós fizemos num projeto que foi construído junto com uma comissão de juristas, inclusive com a participação de ministros, como o ministro Gilmar Mendes, nessa Constituição, ele deu ensejo a um projeto que foi protocolado pelo deputado Marcos Pereira em 2023 e eu tive a satisfação de ser escolhido relator e trabalhar durante esses 2 anos para podermos aprovar e fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha seus ritos e procedimentos estabelecidos por legislação. Até porque, anteriormente e antes de qualquer legislação, que existem são as jurisprudências do próprio Supremo. E foi muito produtivo, porque nós, além de regulamentarmos e limitarmos as decisões monocráticas, que é um tema bastante recorrente na vida da população brasileira, porque a decisão monocrática, geralmente, ela vem fruto de uma canetada de um ministro que suprime aquilo que é o desejo da maioria do Congresso Nacional, da força democrática que existe. Ou seja, é um projeto que vai suprimir a monocracia ali, as decisões monocráticas. Perfeito. Isso já é um golpe no poder do STF, beleza? Todo mundo compreende essa parte. Vai começar a tornar, no mínimo, vai ter que ter mais envolvidos para conseguir tomar decisões obscuras, perfeito? Essa aqui é a parte 1. Agora vamos para a parte 2. Presta atenção nisso aqui. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões monocráticas são aquelas proferidas por um único magistrado. Elas são mais comuns na primeira instância da Justiça, mas também podem acontecer em órgãos colegiados, como o Superior Tribunal de Justiça e o próprio STF. Parte 2 que é interessante. Segundo a proposta, o ministro deverá submeter a decisão monocrática à análise do plenário da Corte na sessão seguinte, com risco de nulidade do parecer. O projeto também determina que somente os partidos com um percentual de votos poderão apresentar ao Supremo ações que não exigem um caso concreto para análise. Na prática, o texto reduz o número de partidos que podem acionar. Ou seja, tira o PT e o PSOL, que são os mais chatos, aquele Lindbergh, o dia todo cutucando a porcaria do STF. Na Corte. Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para análise do Senado, caso não haja algum recurso.
Ou seja, tá indo aos poucos. Isso aqui é o contragolpe que tá vindo aos poucos. O que vai acontecer? Quando a guarda do STF cair, eles vão passar esse negócio. Tá pronto o míssil. E eles estão evoluindo em silêncio. Vocês estão vendo isso aí na mídia, divulgando grandes debates, gente batendo, a esquerda defendendo. Tem ninguém, tá indo na surdina. E quando acontecer aí, que vai ser bom, meus amigos, isso aqui é uma redução direta nos poderes do STF. Simplesmente isso. Dito isso, espero que você tenha gostado do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e se inscreva mesmo, porque lembre que esse aqui é o canal novo, tá? Então se inscreva e agora às 9 horas da noite vamos ter live lá no canal antigo, Floriano Invest, caso você não conheça, vá lá também. Um abraço e até a live daqui a menos de 1 hora. Um abraço!